milagres. Eu acredito neles, mas nunca serão produzidos através de políticas públicas. Eu sou a Franciele e está começando Hora da Coruja. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja dessa terça-feira. Nós vamos conversar sobre um tema que todo mundo quer saber, sobre as bolsas que o governo distribui para os cidadãos brasileiros. O tema de hoje, eu achei muito legal o nome que você escolheu para o programa, Paulo. Fui eu que escolhi? Foi você que escolheu esse não, mas nome? ele foi sugerido. Foi sugerido? Não sei por que foi isso. Mas o tema foi sugerido pela própria realidade, sim, por conta da boataria sobre o fim da Bolsa. Aí as pessoas foram na Caixa. Foi o desespero, né? Foi um tumulto terrível. Tumulto geral. Aí a Dilma fez também uma colocação na imprensa dizendo que quem criou o boato era criminoso, né? E eu acho, de fato, que é mesmo, né? Esse tipo de boato é prejudicial. Mas que disse que eu gostei do tema foi bem o nome que você colocou, que é cangurus. Cangurus e caramujos. E caramujos. E nós brasileiros, então, somos caramujos e cangurus? E cangurus. Somos, e nisso não diferimos de nenhum país do Ocidente e talvez agora nem mesmo do Oriente. Qual que é a filosofia do programa do Bolsa Família, por exemplo? Existe que tipo de filosofia assim, política, na verdade, está por trás desses programas assistenciais? O que ocorre, Fran, é o seguinte, nós não temos, talvez nunca tenha existido o chamado Estado liberal. Quer dizer, o liberalismo, que é uma doutrina social, política e econômica ao mesmo tempo, ele é uma doutrina que não tem como se efetivar da maneira como ele é posto no papel. Uhum. Quando ele vai para o papel, ele vai de uma maneira. Quando ele vai para o âmbito do Estado, para virar doutrina do Estado, ele já se encontra dentro de um mecanismo que exige mais do que ele promete. Qual? O Estado liberal seria um Estado não interventor em nenhuma atividade do cidadão. Veja como isso, a própria palavra Estado, já implica uma situação impossível. Quer dizer, o que seria um Estado não interventor? Para que um Estado que não intervém? Então não seria um Estado. Uhum. Quer dizer, para que uma entidade que não intervém? Quer dizer, então, o problema é o grau de intervenção. O Estado liberal tem graus de intervenção. Durante muito tempo, esses graus de intervenção não eram institucionais, quer dizer, eles não faziam parte da doutrina do Estado. Em determinado momento, esses graus de intervenção passam a ser parte da doutrina do Estado. Quer dizer, há um negócio chamado Estado liberal associado ao quê? Ao estado de bem-estar social, que os teóricos de literatura inglesa chamam de welfare state. Uhum. Então, esse welfare state, que é um estado de bem-estar social, ele não é mais aquele estado que não intervém. Ele intervém na vida do cidadão. Ele intervém na vida da economia. Ele intervém no mercado. Ele faz intervenções, por quê? Porque ele é um Estado que vem após uma crise do próprio Estado liberal. Então, é isso que nós temos que entender. E esse Estado interventor, em graus diferentes, ele existe em todo o mundo e ele não tem mais como voltar. Não tem mais como você fazer com que o Estado não seja interventor em algum grau. Certo. Então você tem uma variação, você pode ter um estado de bem-estar social italiano, que é mais interventor, você pode ter um estado de bem-estar social brasileiro, que tenta intervir, mas muitas vezes não tem recursos para fazer ou está desorganizado. Você tem um estado de bem-estar social americano, que varia conforme os lugares do país. Você tem um estado de intervenção, um estado de bem-estar social dos países do norte, do Atlântico, os países ricos, tipo Noruega e tal, que as pessoas até chamam de socialismo democrático, de tanto que o Estado tem intervenção. Então, o grau de intervenção nos setores
da vida do cidadão são variados conforme as regiões. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? É uma continuidade dessa situação. Certo. Então, uma situação que começou lá com quem? Com Vargas. Quer dizer, você vai começar com as leis trabalhistas. Agora, essa intervenção, ela não é uma intervenção, Fran, só ligado ao indivíduo, ao trabalhador, a cada um de nós. Ela é uma intervenção ligada a classes sociais e indivíduos. Então, do mesmo jeito que você tem uma intervenção para criar um sistema de bolsas, ou um sistema de cotas, ou um sistema de benefício, ou um sistema de previdência social, ou um sistema de aposentadoria, que seja lá o que for, que vai beneficiar o indivíduo, o Estado também faz a mesma intervenção para beneficiar classes sociais. Por exemplo, no caso dos empresários. Que aí seriam os que a gente colocou como sendo os caramujos. Os caramujos. Por quê? Porque o canguru tem bolsa e o caramujo tem exoesqueleto. Ele tem um esqueleto fora do corpo. E que o empresário tem o quê? O esqueleto fora do corpo. Qual é o esqueleto fora do corpo do empresário? Subsídio para certos produtos, o fim de alguns mecanismos de impostos para incentivar a produção. Chega até o ponto, Fran, de você ter em alguns países um fundo, como no caso do Brasil, para salvar bancos. Não só bancos, outras empresas também que poderiam... Outras empresas que podem quebrar. As pessoas precisam entender que esse tipo de intervenção, ela não é para beneficiar um ou dois. Nem a bolsa é para beneficiar quem recebe, nem a ajuda para o empresário é para beneficiar o empresário, ainda que beneficie. Isso faz parte de um mecanismo para que o Estado e a sociedade funcionem, para que a economia funcione como um todo. Certo. Então é difícil para as pessoas na vidinha delas, comum, sabe, olhando para o umbigo delas, elas perceberem que essas políticas, tanto a que beneficia o empresário como a que beneficia o indivíduo, né, elas são políticas que, no âmbito macro, são para fazer com que a economia funcione para além daquela ideia liberal de que o mercado funcionaria sozinho. Né, que é a ideia do Adam Smith. Né? A mão invisível do mercado faria com que o mercado funcionasse sozinho. Essa ideia não existe mais. Então, antes da gente continuar conversando sobre isso, eu separei um vídeo do próprio governo explicando o que é o Bolsa Família. Mas depois eu queria conversar com você a respeito da frase com que você iniciou o programa. É verdade, esquecemos da frase, é verdade. Vamos passar, então, por favor, o vídeo, depois a gente conversa. O programa Bolsa Família traz para dentro dos seus objetivos o foco na família. Então, nesse desenho do Bolsa Família, ele já tenta olhar para a família como um todo. Ele também integra aí outras possibilidades, como você trabalhar a pobreza na perspectiva das gerações futuras e também ações de desenvolvimento para as famílias. Então, ele já trabalha com metas por município. Então, o programa Bolsa Família, a partir dessa perspectiva, ele foi construindo os seus mecanismos de gestão considerando a autonomia de execução dos municípios. Isso tem um custo bastante elevado, né, para as finanças municipais. Então, o governo brasileiro desenhou todo um aporte de recurso para os municípios. A adesão é voluntária em relação a compartilhar a gestão do programa, mas hoje os 5.565 municípios fizeram essa opção. A gestão intersetorial de políticas públicas não é uma coisa trivial, não é simples. No primeiro momento, houve uma grande discussão para a gente poder definir o que caberia a cada um dos ministérios em relação à gestão dessas políticas, o que era a responsabilidade de cada um e como é que a gente ia normatizar isso. E aí nós criamos o que a gente chama de Fórum Intersetorial de Gestão de Condicionalidades. As regras de seleção do programa Bolsa Família eles são bastante simples. O município identifica essas famílias no cadastro único, né, faz todo o cadastramento e com base na renda declarada dessa família, a gente faz o primeiro processo de seleção. Mas a gente tem uma efetividade de saque aí bastante alta, de 97%. Nós temos um calendário de pagamento, né, que é de conhecimento da família, aonde tem ali as datas de pagamento para o ano inteiro. O Bolsa Família e o Cadastro Único acabou se constituindo numa plataforma de execução de políticas sociais.
Agora, eu acho que ele tem um grande desafio, que é ele conseguir integrar essas 3 dimensões do alívio imediato à pobreza, que é a transferência de renda, né? Contribuir para o combate da pobreza intergeracional e possibilitar o desenvolvimento das famílias. Se a gente levar em conta esse vídeo, mais a frase que eu iniciei o programa, que é uma frase do Pondé, ele diz que ele acredita em milagres, mas não em algum benefício dessas políticas públicas para a massa. Eu sou exatamente o oposto do Pondé, né? Eu acredito em políticas públicas e não acredito em milagres. E também não cobro das políticas públicas que elas façam milagres. Por isso que eu acredito nelas. Acho que porque ele cobra que elas façam milagres, ou pensa que alguém vai pensar em milagre com política pública, que ele fala isso. Né? Mas como eu não cobro milagre de ninguém, eu cobro da política pública que ela seja política pública, para mim fica mais fácil aceitar. Agora, quando eu vejo esse tipo de explicação do governo, aí eu entendo a revolta da direita, dos conservadores. Por quê? Porque esse tipo de explicação é uma explicação completamente assistencial. Exato. Que ela é injusta. Foi por isso que eu separei esse vídeo. Ela é injusta em relação ao que o governo faz. Por quê? Porque ela é centrada no quê? Na ideia de que o governo vai ajudar os pobres e que vai resolver o problema dos pobres. Isto é um erro total de argumentação. Por quê? Porque esta não é a questão. Se você dá... Veja, é a velha piada, né? Te dou 50 centavos e falo para você, não vá beber, hein, de esmola, né? Aí você fala, não vou beber, eu vou dar entrada na minha casa própria com esses 50 centavos. Então é um pouco o que o governo está fazendo, né? Quer dizer, eu vou dar R$100, 150 e tal, e vou resolver a vida da pessoa. Não vai, não é essa a questão. E quando se diz que vai, esse é o erro. Por quê? Porque a questão é, eu dou um tanto de dinheiro imediato para você poder entrar no mercado. Você entrando no mercado e gastando, você cria demanda no local, então cria emprego. Criando emprego, você cria uma rede de outras demandas, e isso aquece a economia. Então, quando você sai desse patamar de miséria e o país começa a andar, você não vai ficar mais com a bolsa. Por quê? Porque aí aparece o emprego para você, você fica com a bolsa e mais algum empreguinho. Né? Esta é a ideia da economia girar. Você sabe que eu acho que entendeu? Tem uma coisa... Então, só para terminar, quando o governo faz esse tipo de explicação, ele não explica para a população que o que ele está fazendo é política social acoplada à política econômica. Então dá a impressão de que é política assistencialista, que é para resolver o problema. Né? Agora, do lado de lá também, Fran, quando o governo tira um imposto de um empresário ou põe um subsídio para a indústria produzir, muitas pessoas ficam com raiva. Por quê? Porque acham que o governo está ajudando aquele empresário. Não, o governo está fazendo política social, política econômica na hora que ele faz isso. Agora, depende. Depende do quê? Depende de como o mecanismo é feito. Por exemplo, você tira o imposto de alguém, né? Como foi tirado o imposto dos empresários do ensino para fazer o ProUni. Certo. Então você tem que cobrar do cara a seriedade na empresa dele. Alguma coisa em troca. Você tem que fazer o parâmetro de troca. Se você dá o exoesqueleto para o caramujo, você tem que perguntar para o caramujo o que ele vai fazer com aquele exoesqueleto. Se ele vai andar para frente ou vai andar para trás. Se você dá a bolsa para o canguru, você tem que perguntar para o canguru se ele vai pular para frente ou se ele vai pular para trás. Então, esses mecanismos dependem de cada gestão, não do Estado, gestão do governo. Ou seja, qual governo administra naquele momento o Estado. Isso é outra coisa. Nós não temos que confundir essas coisas do tipo assim, porque o Bolsa Família deu dinheiro para quem não merece. Ou então, o oposto. Porque o Maracanã vai ser gerenciado agora pelo Eike Batista. Não, isto é disfunção. Isso é o desvio da coisa. Agora, que o Maracanã pode ser administrado pelos empresários? Pode, não tem problema. Que a bolsa pode ser dada para o trabalhador? Pode, não tem problema. O que o Estado faz em termos de política
não pode ser reduzido aos desvios que ele faz com esta política para amigos ou para eleitores. Certo. E é isso que as pessoas confundem, né? O artigo do Safatli na Folha de São Paulo é um artigo de esquerda, mas de uma esquerda que eu qualifico como completamente fora de órbita. Completamente fora de órbita. Por quê? Ele faz o seguinte raciocínio. É aquele tipo de artigo que faz um trabalho ao contrário, um serviço ao contrário. Faz o serviço contrário. Ele quer fazer a defesa do negócio e faz, na verdade, o serviço contrário. Por quê? Ele fala a seguinte coisa: o Estado é uma mãe. Primeiro, o Estado não é mãe de ninguém, né? Segundo, então o Estado ajuda o trabalhador e os liberais não querem que ele ajude o trabalhador, querem que ele ajude o empresário. Só que na hora que ele vai dar o exemplo, ele cita o quê? O benefício que o Eike Batista está recebendo ao administrar o Maracanã. Ora, mas essa não é a legalidade, essa é uma situação, né, esporádica. Por quê? Porque ela pode ser injusta, pode estar sendo um favor. Então você não tem que comparar o auxílio para o trabalhador com, do lado de lá, né, a situação ilegítima e injusta. Você tem que comparar com a situação legítima e justa, que seria o quê? O Estado do Maracanã entrar numa concorrência e poder ser administrado por qualquer um e não pelo amigo do governo. Se ele faz o que ele está fazendo, Fran, no caso do Safatli, o que ele faz? Ao comparar, né, a bolsa de um lado com a situação do ajuda ao empresário de outro, tomando a ajuda do empresário como sendo o desvio, ele faz com que a bolsa também pareça um desvio. Então, mas é que no próprio artigo ele faz isso. Quando eu li, eu falei, não pode ser do Safatli, porque parece um artigo irônico de direita. Porque ele fala assim que, coincidentemente, até os eleitores são os mesmos beneficiários da bolsa. Eu falei, não, esse coincidentemente está aparecendo um texto de ironia, né? Ele não fez essa brincadeira ingênua, né? Muito ingênua. Não, é porque, no fundo, esse tipo de esquerda não sabe viver dentro da legalidade democrática. Então, para eles, é a seguinte coisa: tem o empresário de um lado e o trabalhador do outro, e há um conflito de classes. Ou seja, uma luta de classes e que tem que terminar em quem levar a melhor. Não há para ele a possibilidade de eu ganhar como trabalhador e você como empresário ganhar. Alguém tem que perder. Essa ideia, né, nunca esteve presente no marxismo. Ela é uma ideia enfiada por outros movimentos dentro do marxismo. Bom, veja só, a social-democracia sempre admitiu que é possível duas classes ganhar ao mesmo tempo. Não vai ganhar igual, mas pode ganhar. Né? Então, mas a ideia de que, a ideia do cobertor, né? A ideia do cobertor no frio, cobertor pequeno para um casal. Eu puxo, o seu pé fica de fora. Você puxa, o seu pé fica de fora. Né? Quer dizer, esta ideia é ridícula. É uma ideia de que no mundo, alguém, para sobreviver, tem que massacrar o outro. Isso é uma ideia boba. É uma ideia boba. Por quê? Porque ela é uma ideia completamente falsa. Completamente falsa do ponto de vista cósmico. Não tem sentido você apostar nela. Ela pode ser uma fase, mas ela não é uma coisa que regre o mundo. Num campeonato, um time perde do outro, mas muitas vezes, quando o time empata, os dois ganham pontos. Então, não há esse jogo tão necessário que ele faz. É por quê? Porque ele está partindo da ideia de que o Estado democrático não funciona. Então, para eu ganhar, eu tenho que derrotar o meu inimigo de classe. E esta aí é a falácia do argumento dele. Sabe que quando surgiu essa história de bolsas, ainda no interior do estado de São Paulo, eu era contra, achava, quando começou com o Lula também, eu era contra. Depois eu fui mudando de ideia, principalmente, não só pela questão econômica. Até pouco tempo atrás eu não tinha ainda pensado na questão econômica. Mas é porque, se a gente imaginar que no Brasil, nem 50% dos nossos jovens terminam o ensino médio, né? O Bolsa Família faz com que pelo menos essa pessoa vá para a escola. E com todo mundo que eu converso, a ideia é sempre assim, parece uma conversa socrática, né? Mas o que você acha que precisaria mudar no Brasil para as pessoas melhorarem a condição de vida? Você acha que é a bolsa? Não é a bolsa, é a educação. Ah, que bom, é educação. Então significa a pessoa ir para a escola. Ir para a escola vai garantir um futuro melhor. Que bom. Mas como que você vai garantir que essa pessoa se mantenha na escola? A gente tem uma evasão gigante aqui no nosso país e a gente não tinha conseguido resolver esse problema de evasão até chegar à bolsa. Ou seja, a bolsa está garantindo que aquela pessoa que ia ter que sair
da escola aos 10 anos de idade para começar a trabalhar e ajudar na renda da família, esteja se mantendo lá porque vai receber aquele tantinho no final do mês. Até o Lula, existiu uma tentativa de estado de bem-estar social no Brasil indiretamente. Quer dizer, o governo arrecada e faz a redistribuição de renda através de políticas sociais públicas. Né? Essa é a primeira vez que se tenta fazer o quê? A chamada transferência direta de renda. Né? Eu pego o dinheiro e dou na sua mão. Né? E você faz o que você quiser com ele. Quer dizer, é isso que assustou muita gente. Por quê? Porque é a ideia de que eu ganho 50 centavos e vou beber. Eu ganho 100 reais e vou beber. Isso não é verdade. Por quê? Você vê o quê? O número de cabeleireiros que abriu, o número de barzinho que abriu, o número de pequenos negócios que abriu, por quê? Por conta do dinheiro direto. Sim. Bom, depois que o cara consumiu uma vez, ele quer consumir mais. Aí ele arranja o empreguinho dele, até porque ele consumindo gerou o emprego. Então esta roda é que fez o Brasil começar a dar este salto. Só que nós estamos no meio da situação, né? Porque veja, por que quando é feito isso para os empresários, as pessoas também reclamam? Quando o governo salva um banco, as pessoas pensam que o governo está salvando o banco. Não, o governo está salvando a economia geral, porque às vezes aquele banco é tão importante naquela situação que se você não salvar, vai desorganizar toda a economia. Então, esse entendimento de que você está fazendo política econômica não é perceptível pela população e por culpa do próprio governo que não sabe explicar, porque quando vai explicar, explica desse jeito que você passou esse vídeo aí, que é tipicamente assistencialista. Dá a impressão que nem eles têm a noção da amplitude, do verdadeiro benefício de que Mas eu acho que não tem programa. mesmo. Eu acho que sim. Mas eu acho que não tem, por quê? Porque certos ministérios são comandados por pessoas que vêm do meio assistencialista e estão fazendo política assistencialista. Aquela mulher falando isso, é ministra? Não. Mas dá muita impressão de uma freirinha falando que vai ajudar os pobres. Ela não está percebendo, né? E o Estado também, porque essa é uma coisa interessante, né? Nem todo mundo que está no Estado percebe a dimensão do Estado. Né? Não é porque você está no Estado que você percebe a dimensão do Estado. Muitas vezes você está lá e você não percebe a dimensão. Agora, algumas pessoas percebem a dimensão. E essas pessoas são os intelectuais que estão no Estado, que estão percebendo a dimensão da política que estão fazendo. Agora, há jogos de interesses particulares no meio do caminho. Então, por exemplo, eu me lembro no plano cruzado, que o governo precisava fazer um reajuste. Só que tinha eleição. Se o governo fizesse o reajuste que precisava fazer no plano, talvez perdesse a eleição. Então o governo empurrou com a barriga, não fez o reajuste, o plano foi por água abaixo. Então, às vezes acontece isso. Por exemplo, nós estamos vivendo uma fase agora, Fran, e você sabe melhor do que eu, né? Isso daí, que nós estamos vivendo uma fase onde está havendo inflação. Os jornais estão anunciando o quê? Que 1/3 de quem saiu da miséria já voltou para a miséria por conta da inflação. Então, o governo vai ter que fazer o quê? Um reajuste para conter a inflação. Agora, o reajuste para conter a inflação, ele vai atrapalhar a eleição da Dilma? Se atrapalhar, ela vai empurrar com a barriga. E aí quem pegar o sistema depois vai dar com os burros na água. Tudo por conta de um erro fatal. Qual? Durante todo esse período, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, nós não fizemos investimento na infraestrutura do país. Não fizemos. A gente não consegue crescer. Não investimos em portos, não investimos em estrada, não investimos em nada e não investimos também na infraestrutura humana, porque não investimos em educação. Investimos, mas não investimos certo. A Dilma é o primeiro governo que faz com que a educação já gasta mais dinheiro com a educação do que com os outros ministérios. Você sabia disso? O orçamento da educação é maior do que os outros. É o primeiro governo que faz isso. E agora ela isso. quer que todos os royalties do petróleo, do pré-sal, sejam utilizados na educação. Só que o resultado disso não está aparecendo tão imediatamente. Por quê? Porque aí vem uma outra questão também, Fran. Como você administra as coisas nesse país. Né? Porque a gente sabe uma coisa, quem cuida da educação básica no Brasil, quem que é? São os estados e municípios. Então, muitas vezes o governo federal fica à mercê da política de estados e municípios, que são perdulários. Então, eu vou aproveitar umas perguntas do Leonardo.
Ele fala, mas e esses subsídios para os professores da rede pública? Que subsídio para professor de rede pública? Não tem subsídio para professor de rede Na pública? verdade, são essas bônus? Isso, esses bônus para o professor da rede pública. Não, isso aí não vira nada. Porque, veja, a política de bônus é uma política que não é estrutural. Uhum. É contingente. Política contingente nós já fizemos milhares na educação. Plano 1, plano 2, mexe ali, mexe aqui. Não, essa questão da educação é outra. Essa questão da educação é a mão de obra educacional. O professor vem ganhando mal há muitos anos. Há muitos anos. Então a profissão deixou de ser interessante. As pessoas não querem mais ser professores. Então não adianta mais agora. Agora tem que fazer... os maiores intelectuais. As boas pessoas vão para fora, vão fazer outra coisa. No máximo, se eles querem mesmo ser professores, eles acabam indo para a universidade, tentar ser professor da universidade. Tentar ser professor da universidade, que também está se deteriorando. E vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, agora, por quê? Porque a nossa sociedade brasileira, ela não é uma sociedade, pelo menos a atual, que aposta no elemento educacional para subir na vida. Ela não aposta mais nisso. Então, quando uma sociedade resolve achar que educação não é mais importante para ela, ela tem que ter do outro lado, do lado do Estado, alguém que ache. Para dizer para a sociedade a seguinte coisa: vocês não acham importante, mas eu, governo, acho. Então eu vou meter a mão nisso daí e vou fazer virar importante. Né? Então, mas o governo não tem feito isso. O governo tem acompanhado a demanda da sociedade. A sociedade acha que não é importante, então fica desimportante. A sociedade acha que a universidade é importante, então a universidade é importante, mas a escola, o professor, a sociedade brasileira não acha que o professor é importante. Pelo contrário, a sociedade brasileira tem uma profunda mágoa freudiana contra o professor. Isso é tão verdade que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, no Brasil, todo mundo é autodidata. As pessoas têm vergonha de dizer: não, eu aprendi com fulano de tal. Não, ninguém aprendeu com ninguém. Todo mundo aqui aprende sozinho. Nos Estados Unidos, quando você elege um presidente, a primeira coisa que a imprensa vai é ir buscar a professora primária do cara, não se sabe onde lá. Os outros países que eu já vi. Todos os países fazem isso. Porque, como é que ele era, como é que ele não era? Como era a personalidade na escola, como eram as notas. Aqui eu só vi uma pessoa fazer isso. Só uma vez eu vi fazer isso. E não foi com o político, foi com o Roberto Carlos. E lá para ver quem foi a professora dele. O político não. E o político deve ter muito ódio de professor, porque ele entrar no governo, ele tenta fuder com o professor, né? Parece que... Mas é uma questão freudiana. Não, só pode ser. É uma questão freudiana. A gente imaginar que o ministro da Educação assume a prefeitura de São Paulo e resolve dar um aumento de 0,82%. Mas é uma questão freudiana. Por quê? Porque é o primeiro contato que você tem, quando criança, com a autoridade. Então gera um conflito que mais tarde você parece querer se vingar de um segundo complexo de Édipo, que você não superou. É uma coisa boa para ser estudada. O Paulo Vitor Carvalho pergunta se essa história que a gente viu do vídeo do governo não seria um traço da cultura católica, essa concepção de que o programa social tem que ser, por definição, assistencialista. O programa não é assistencialista. E aí mas, na hora que ele se apresenta como assistencialista. Isso não é só tradição católica. Isso também tem um outro lado na nossa história. Qual? O nosso passado escravista. O nosso passado escravocrata, ele é um passado onde, quando apareceu o trabalhador, ele apareceu como um elemento estranho à sociedade brasileira. Né? Quem que é esse cara que fala italiano, fala meio enrolado e cobra para trabalhar? O negro não cobrava. Né? Então é um elemento estranho à sociedade brasileira, o trabalhador. Ele é estranho, ele só tem 100 anos. O trabalhador só tem 100 anos. Realmente. O cara que cobra para trabalhar só tem 100 anos. Tanto é verdade, Fran, que nós que somos de profissões intelectuais, toda hora aparece um cara que fala assim pra gente: faz tal coisa pra gente. Peraí, mas esse é meu serviço. Você cobra? Sim, eu cobro para escrever. É meu serviço. Não tem a Raquel, nossa amiga que veio aqui falar sobre a vida vegana e tal, né? E ela é fotógrafa. Isso. As pessoas querem que ela fique tirando fotografia, né? Mas é só uma fotinha. É uma fotinha. Mas esse é meu serviço. Quer dizer, a ideia de trabalho capitalista que alguém cobra não está presente.
A ideia de que o negro faz um bico para mim está presente. Ah, tem o negro lá, faz um bico para mim, né? Ah, mas ele não é tão negro assim, é branco. Ah, faz um bico para mim, faz aí. Você não pode... Essa ideia, tanto essa ideia é verdadeira que a classe média não está chiando de pagar empregada doméstica? Não está criando um auê aí por conta de pagar direitos de... Que é melhor para todo mundo. É muito interessante, porque a gente tem melhor essa para ideia... todo mundo, porque as relações de trabalho são boas quando são relações de trabalho e são péssimas quando viram relações paternais. Porque tudo que você faz de favor, o preço fica mais alto. Tem volta depois. Tem volta e o preço fica mais alto. Né? Isso é um perigo. E isso mostra por que relações... Empregar parente. Você quer que a indústria vai bem? Não empregue parente. Empregou parente, vai passar pelo problema do quer dizer, e nossas indústrias são todas assim, né? A estrutura brasileira. Daquele negócio aqui, né? A não ser que seja que nem um americano, que você emprega parente depois que o filho já foi quebrar, já trabalhou na empresa do outro, quebrou a empresa do outro, aí então vem para casa. É um bom método. O Mauro pergunta se essa ideia do cobertor curto, ele não faz sentido do ponto de vista político. Faz sentido? Faz sentido pelo seguinte, né? É que é uma ideia de conflito. É uma ideia de conflito. Quer dizer, ninguém pode ganhar se o outro não perder. Esta ideia de que alguém... Porque veja o seguinte, Fran. A ideia é a seguinte coisa. O leão sai correndo para comer a zebra. Ele pula em cima da zebra e come a zebra. Ok. A zebra nunca come o leão. Você nunca viu uma zebra correndo e os leões correndo, a zebra caçando o leão. Não. Então você tem que ter um predador do leão. Porque senão o leão vai procriar demais. Quer dizer, esta ideia é ridícula. Essa ideia é ridícula da cadeia alimentar, que um tem que ser predador do outro. Ela não tem, entendeu? Ela não tem um fundamento na sociedade, ela não tem por que funcionar assim. Então, eu não preciso... vou lá, não, mas o fulano de tal, que produz milho, que produz cana-de-açúcar, ele recebeu um subsídio do governo para produzir mais. Aí, toda a esquerda fica contra. Né? Aí depois, mas o trabalhador recebeu uma bolsa para ele produzir mais, para ele aquecer a economia. Aí toda a direita fica contra. Esse tipo de pensamento de esquerda e direita é atrasado. Não que não existe esquerda e direita, mas este tipo de pensamento da esquerda e direita brasileira é atrasado. Ele parte do pressuposto que você tem que derrotar o outro, ele parte do pressuposto que o Estado democrático não funciona. Né? É como se nós não tivéssemos assistido o que o Obama fez. Deu crise, o que o Obama fez? Meteu o Estado em cima das empresas e falou, eu vou sair, mas enquanto eu não sair, vocês vão funcionar de acordo com o que eu quero para poder fazer os Estados Unidos voltar a funcionar. E agora está saindo, não está saindo? De algumas empresas ele já se retirou. Né? Mas houve um regime de controle estatal nos Estados Unidos das empresas. Na crise econômica de 30 foi diferente. Né? O governo fez um acordo com os sindicatos, que é o chamado New Deal, né? Fez um acordo com os sindicatos para fazer uma política social para os sindicatos não fazerem greve, então para os empresários poderem retomar a economia. Quer dizer, o Estado faz esse tipo de política. Os indivíduos, nós enxergamos só o nosso umbigo. Né? Nós enxergamos só o nosso umbigo. E tinha mais uma pergunta do Leonardo. Ele queria saber se o Estado interventor é a mesma coisa que o Estado assistencialista? Não, porque veja, tem gente que acha, né, que alguém... Veja só como as coisas são gozadas. Esses dias eu assisti um vídeo no YouTube onde o cara pega o Lula falando contra a compra de votos e certos mecanismos de bolsa que existiam na ditadura militar. E aí nego põe um outro vídeo dizendo, vendo como ele fez a mesma coisa. É uma bobagem isso, Fran. Isso é uma bobagem, por quê? Porque o que existia era o coronelismo. Era você fazer o quê? Pequenos favores para o eleitor. A Bolsa Família não tem nada a ver com pequeno favor. Ela não é nenhum favor. Aliás, se a economia não andar, ela gera raiva do trabalhador.
Se você der uma bolsa para o cara e essa bolsa não aquecer a economia, não gerar emprego, ela gera raiva. Por quê? Porque no mês seguinte o cara vai falar, esse dinheiro não dá mais. Exato. Entendeu? Mas falando sobre isso, vamos assistir mais um vídeo que eu selecionei pra gente conversar. Pode colocar, por favor. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Gostou? A gente sempre escuta o quê? O governo não deveria dar o peixe, deveria ensinar a pescar. O governo deveria era comprar uma vara e bater na bunda das pessoas que são contra o Bolsa Família ou contra o auxílio a qualquer empresário. É isso que o governo deve fazer. Por quê? Porque veja a mulher. Ela diz claramente, ela, do mesmo jeito que a classe média não entende a Bolsa, ela também não entende. Ela pegou o dinheiro, não dá mais para comprar calça. Só que ela não sabe que ela própria está gastando esse dinheiro em outra coisa que não é a calça. E ao estar gastando dinheiro em outra coisa, ela está gerando o quê? O aquecimento da economia, ela está gerando emprego. Mas mesmo que, assim, a crítica, né, é sempre o quê? Tá vendo para onde vai o dinheiro da bolsa? Como se ela fosse comprar. Né? Mas ela não vai, porque não mas dá. Já não vai mesmo que não dá. Mas é aquela coisa assim, né? Olha, o dinheiro da bolsa, ao invés de ir para comprar material escolar, comida, gás para casa, não, vai gasta assim numa calça jeans. Mas é a mesma crítica da esquerda em relação ao empresário. O governo pega, tira o subsídio, o governo pega e dá o subsídio para o empresário, certo? Dá o subsídio. Aí o empresário, com o subsídio, passa a fazer funcionar a sua empresa, ok? Aí você pega esse empresário na Europa viajando. Aí o cara fala assim, tá vendo? Aí, ó, graças ao governo dar o subsídio, ele está agora não trabalhando mais, ele está na Europa viajando. É a mesma coisa, Fran. As pessoas acham que o outro está sempre parado e só ele está trabalhando. Então ele acha que o trabalhador recebeu um tantinho, ele vai parar de trabalhar. Ele acha que o empresário recebeu um tantinho, ele vai parar de trabalhar. Meu amigo, vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Para você. Só para você vou contar, viu? Não vou contar mais para ninguém. Silvio Santos trabalha todo dia. Se ele parar, o SBT fecha, sabia? Se Silvio Santos não for no programa dele, não der ibope, o SBT fecha. Ele está com 80 anos. Isso que vale para o empresário, vale exatamente para qualquer trabalhador. O cara que fica com a Bolsa Família, ele não vai viver. Ele vai ter que gastar, ele vai ter que gerar emprego, ele vai ter que arranjar depois um emprego, porque ele gerou o emprego. É isso que faz funcionar as coisas, gente. Mas tá difícil de entender isso, né? Sabe o que eu acho interessante? Porque até então a gente fazia o contrário. Tinha uma crise no país ou alguma coisa, a primeira atitude é a atitude Serra. É a atitude José Serra. Fechar o país. Exatamente. Vamos parar. Para de pagar não sei o quê. Isso, corta-se os gastos públicos e tudo mais. Isso fazia um problema ficar maior ainda, né? Todo governo que tentou cortar gastos se ferrou. Porque você gera recessão em cima de recessão. Olha a Europa. A Europa está vivendo isso. Exatamente. O Obama fez exatamente o contrário. Fez o contrário. E é engraçado que ele fala mesmo que ele viu dos novos exemplos do que estão acontecendo em países como o Brasil, por exemplo, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se o Brasil não der certo agora, Fran, é única e exclusivamente pela questão que está naquele artigo do Meirelles na Folha. Saiu hoje. De ontem, né? De ontem, isso, do Safatli, né? Que é de hoje. A respeito da inflação. Isso. Então, o Brasil não fez o investimento e, portanto, não cresce. A economia não cresce, o aquecimento da economia gera inflação sem crescimento. E aí nós vamos dar com os burros na água. Já estamos dando com os burros na água. Mas já estamos. Já tem uma parcela da população que já voltou para a miséria. Agora, isso daí é um problema que vamos ter que resolver. Você sabe que eu quis falar dessa história de como aplicar, quer dizer, dar dinheiro para a gente poder tentar segurar a crise? Porque o Hort fala isso num texto, quando ele conversa, um texto sobre religião que ele conversa com o Vátimo. Ele fala que essa ideia de
Quer dizer, a ideia do socialismo não está muito certa, a ideia do capitalismo liberal também não, né? E faz assim que a gente, na verdade, devia ter esse capitalismo, mas com uma distribuição de renda mais direta. Parece que nós estamos, há muito tempo, né, convencidos de que quando nós saímos do capitalismo, nós não perdemos só a liberdade. Nós também temos, porque existe capitalismo sem liberdade. Né? Mas quando nós saímos do capitalismo, o que está acontecendo é que nós não conseguimos fazer a distribuição dos produtos. Esse foi um grande problema na União Soviética. Produzir e não conseguir distribuir, muitas vezes. Ou então produzir mal. Isso é um problema. Né? O capitalismo parece ser o melhor modo de você democratizar mercadorias de todos os tipos, inclusive a nossa mercadoria, que é o produto cultural. Esse programa que nós estamos fazendo, o livro que você faz, a aula, né? Inclusive isso, o capitalismo distribui bem. Só que tem um problema, né, nesse regime. Ele precisa ter regras. Por quê? Porque a mão invisível do Adam Smith não funciona. O próprio Adam Smith nunca acreditou nisso. Tanto é que quando você lê o Riqueza das Nações, você vai ver que uma série de funções que a gente pensa que são funções do estado de bem-estar social, ele lá no capitalismo liberal já diz, não, tem ponte, é o governo que constrói, entendeu? Educação pública é o governo, o Adam Smith, né? O que as pessoas confundem? Elas acham que o Nozick, o Robert Nozick, que escreveu sobre, né, o enxugamento do Estado, o Estado mínimo, eles acham que o Nozick é um economista, o Nozick é um filósofo. Ele nunca escreveu aquilo para as pessoas realizarem. Nunca. Aquilo é um texto de filosofia, tanto é que ele é, o nome, o título, né, é Anarquismo e, né, Utopia. Né? Quer dizer, a palavra utopia está no título do livro. Por quê? Porque o anarquismo, a ideia do Nozick é simples, Fran. Todo reajuste que um governo fizer para redistribuir renda é injusto. E aí ele vai explicar o porquê. Mas isso aí, um programa não daria para a gente conversar isso. Mas eu estou dizendo isso para dizer o quê? Porque ele está se pondo filosoficamente contra o Rawls, que vai fazer um Estado justo a partir de uma ideia de igualitarismo. Então é um debate filosófico. Não é para ninguém pegar aquele debate filosófico e tentar implementar como política. Do mesmo jeito que ninguém vai pegar a República do Platão e querer criar uma cidade justa naqueles moldes. Mas tem gente que acha que é assim. Tem gente que não sabe que utopias são utopias. Né? Não são para existir em lugar nenhum. Então elas acham que tem que implementar. Então muita gente começou a querer, né, fazer com que o Estado mínimo seja mínimo mesmo. E muita gente começou a querer fazer com que o Estado máximo seja máximo mesmo. A realidade efetiva da vida política não permite nenhum desses dois lados. Ela permite o quê? Ela permite um Estado que tem graus de intervenção conforme a cultura do país e os grupos podem se acomodar. Vejam uma coisa que acontece aqui no Brasil. As pessoas confundem Bolsa Família com cota. Cota não é política para ajudar os negros. Cota é política para que o branco possa ver o negro que ele não quer ver. Por quê? Porque o branco fica num lugar onde o negro não entra. Então o branco começa a criar preconceito com o negro. Então o que é a cota? A cota não é para ajudar o negro. A cota é só para colocar meia dúzia de negros no lugar do branco, para o branco poder ver. É política de integração contra o preconceito. Agora, a cota para um deficiente já não é. A cota para um deficiente já não é isso, não é para tirar o preconceito. A cota para o deficiente é para o deficiente mesmo. Por quê? Porque tem poucos. E se você tiver a cota, integra quase todos. Exato. Então, isso é política que vem não do estado de bem-estar social. Isso é política que vem de uma visão de América, de uma visão do Estado americano para a integração de grupos. O Estado de bem-estar social não visa integração de grupos étnicos, ele visa integração do trabalhador, do pobre. É outro tipo de política. Mas se casa na democracia, se casa. Se casa num programa de partidos democráticos, se casa. Tanto é verdade que se casa que
um partido que deveria ser de esquerda, mas acabou sendo de direita, que é o PSDB, está fazendo uma política de esquerda no combate às drogas. Isso. Por exemplo, a bolsa, a bolsa para você tratar do drogado em São Paulo é uma resposta do Alckmin, né, a um problema social, uma resposta correta. Por quê? Porque num primeiro momento, o que ele faz num primeiro momento? Ele faz um ataque violento à Cracolândia. Recebe crítica, aí responde num segundo momento com a bolsa. Né? Tudo bem que eu acho que não vem muito no sentido aí da bolsa. Vindo do Alckmin, eu acredito que ele botou no papel, fez as contas ali, viu que seria mais barato tentar pagar. Eu acho. Então, aí é que está o problema. Não importa. Ah, tudo bem que não importa. É isso que o Hort sempre fala. Não importa as intenções. O que importa é o resultado. Isso é verdade. Se o diabo inventar de fazer uma política social que funciona, nós vamos estar com o diabo. Por quê? Porque a questão de vender a alma é outra. Se o Alckmin está fazendo uma coisa para fazer com que as clínicas recebam dinheiro porque elas estão apertadas, ou ele está fazendo um cálculo para ver se o Estado gasta menos, fica mais barato pagar a ajuda do que depois tratar. Isso não importa, o que importa é o resultado desta política. Do ponto de vista da política, esta política está correta. Está correta, por quê? Porque do ponto de vista de você atingir o problema, a repressão à Cracolândia tem que ter o contraponto do tratamento. Lógico. Senão você não vai resolver o problema. Não resolve. Você muda a Cracolândia de lugar. Você vai mudando a Cracolândia de lugar. Né? Então, tem que entender essas coisas, né? Que as pessoas... nós não podemos moralizar a política. Porque senão a gente entra pela essa ideia do Pondé. Qual? A política não faz milagre. Mas quem disse, meu amigo Pondé, que a política faz? Não faz mesmo. Eu não cobro dela milagre do mesmo jeito que eu não cobro que ela seja feita por Deus, que ela seja feita pelos anjos, ou que ela seja feita pelo demônio. Política é instrumento para a gente viver melhor. Então não tem que cobrar. Então tem que ver os resultados desse negócio. Outra coisa é que não existe na política verdade. Na política não existe verdade. Na política você sempre precisa ter alguém que faz a política e alguém do lado de lá que critica. Não tem alguém que está certo na política. Na política tem o quê? A dinâmica da política. Do mesmo jeito que eu faço uma bolsa, e aí esta bolsa pode, num determinado momento, não estar mais resolvendo o problema, e vem o outro e critica, eu tenho que avaliar a crítica dele. Tem que avaliar a crítica dele. Ele está criticando onde? Por que ele está criticando? Por que até pouco tempo a crítica dele eu não ouvi e agora estou ouvindo? Né? Aonde é que está? Política não é... A ação política não pode ser moralizada. Eu vou dar um exemplo para você. Lyndon Johnson, presidente americano na época da Guerra do Vietnã. Durante a gestão do Lyndon Johnson, todas as crianças americanas passaram a comer melhor, passaram a ter educação melhor, e foi o período de maior integração das crianças negras nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo Lyndon Johnson foi o governo que mais bombardeou o Vietnã. Foi o governo que jogou na palma no Vietnã. Foi um bom governo ou um governo ruim? Entendeu? Não se pode avaliar as coisas a partir tem que se ver caso a caso e tem que entender como é que as coisas estão funcionando. Né? Tem que entender como é que as coisas estão funcionando. Agora, para entender como é que as coisas estão funcionando, Fran, a gente tem que ter um mínimo de não viver uma vida plebiscitária. Ou seja, do sim e do não. A vida plebiscitária ela não é boa. Interessante. Né? Eu chego em casa e eu começo a... Você fala, você quer isso ou quer aquilo? Coloca, você quer não, aquela ideia de colocar na balança. Não pesa pode. o sim e o não só. Eu não posso ficar todo dia dizendo sim e não. Eu tenho que ter períodos de reflexão, onde eu espero, onde eu não julgo, onde eu não decido. A tarefa dos intelectuais, Fran, é não decidir. A tarefa dos intelectuais não é decidir. A tarefa do filósofo, ele é treinado para não decidir. O filósofo é um cara que é treinado para não decidir, porque ele é um cara treinado para refletir. Então ele não é um cara treinado para decidir. Ele é um cara que sempre... O filósofo é aquele cara que vai falar assim, epa, pera um pouco, será que
A gente não pode pensar mais um pouquinho? Né? É por isso que a atividade, muitas vezes as pessoas não entendem a atividade do Congresso. Né? Por quê? Porque o Congresso é uma casa de pensamento. O nome dele é Congresso. As pessoas ficam, né, no Congresso. Né? Qual é o nome do outro poder? Executivo. Esse executa. Então, a pressa é do Executivo. O Congresso segura. O Senado segura mais ainda. Por isso que o Senado é de pessoas mais velhas. Tem idade para entrar no Senado. Né? Uhum. Bom, também fazer o quê, né? Num país onde a gente tem que falar isso na TV, porque a escola não ensina mais, também vai ficando difícil, né? Tá ficando tudo difícil. Tem um problema grave. Eu estou convencido que, né, a educação não resolve nada em lugar nenhum do mundo, mas a falta dela piora muito. Né? Também acho isso. Eu queria aproveitar para falar que vai ter o seu lançamento. Vamos lançar coisas. Esse livro aqui, que inclusive é todo o tema que a gente está conversando aqui no programa, viu? A tentativa desse... Filosofia política, poxa. Esse livro aqui ficou muito bom mesmo, tem alguns casos bem que vai no problema mesmo, contando a história, e tem algumas questões um pouco mais filosóficas aqui, né? Eu começo com teoria, né? Depois vou para os casos de... Eu acho que até pedir para o seu Promar colocar, se ele tiver, a data é do dia 5 de junho, tá? A gente vai fazer na Livraria Cultura da Avenida Paulista. No Conjunto Nacional, nós vamos estar esperando vocês lá. Vai ter vinho, vai ter um bom papo. O papo é sempre muito bom lá. E também, deixa eu ver. Pessoal, quando vocês mandarem mensagem, por favor, coloca o e-mail de vocês na mensagem, porque eu sempre faço um sorteio aqui de alguns brindes aqui do Hora da Coruja, como os DVDs de filosofia, livros e coisinhas mais. Então, senão eu não tenho como entrar em contato com vocês. E temos uma aniversariante hoje, filósofa. Uma aniversariante filósofa hoje, que é a Suzana de Castro, nossa amiga lá do Rio. Um beijão para você, viu, Suzana? Que você tenha muita saúde, sempre esteja com essa energia de trabalho. E a gente tá esperando ela aqui, né? Os cariocas não aparecem. Não vai aparecer. Eles têm medo de atravessar a Dutra. E aí, então, o que vamos falar sobre o resultado dessas bolsas? Qual vai ser o futuro do Brasil agora? O que se espera? Qual vai ser o futuro do Brasil, né? O Brasil é o país do futuro, né? Não, então... o Brasil já era o país do futuro. O Brasil é o super país do presente. O futuro está acontecendo aqui já há vários anos. O que me parece estranho é que a nossa vida política ideológica, não a vida política, a nossa vida política até que é boa, a nossa vida ideológica é atrasada. Esse artigo do Safatli hoje, ele me dá raiva, sabe? Ele me dá raiva, porque eu vejo que as pessoas que pensam, né, elas não pensam. Elas estão sempre pensando coisa lá para trás, elas não conseguem avançar. É incrível isso, que sempre a esquerda e a direita brasileira, elas são caducas. Elas são caducas, sabe? Elas pensam coisa atrasada. Pensam. Né? Aí o nego, agora, uma coisa avançada é o artigo do Meirelles. Isso é uma coisa avançada. Sabe, o cara esquece a ideologia e vai lá no ponto técnico da inflação. Bom, e aí você entende a inflação é isso aqui. E aí você entende por que ele conseguiu controlar a inflação durante todo esse tempo, porque ele sabe o que é a inflação. Né? Outro artigo muito bom, no livro que está sendo lançado, é o do Gessé, que é um sociólogo carioca, né, que eu vi a entrevista dele na Folha. Mesma coisa, não é aquela parafernália da Marilena Chauí de dizer que classe média é fascista. Isso é uma bobagem. Né? Agora, ele vai fazer um estudo sobre a classe média. Um estudo empírico sobre a classe média, para ver gostos, para ver, sabe? Então, esse tipo de coisa. Então eu vejo que tem gente que está andando junto com a política. E tem gente que ficou para trás. Exato. E o pior é que tem muito jovem que quer ficar para trás, junto com essa gente que ficou para trás. Mas justamente você fala aí por causa do problema da educação, pô. Se tem como exemplo ou não tem esse tipo de coisa. Tem também uma camada de pessoas que não querem aprender porque aprender significa se alienar. A educação é uma alienação, meu Fran. Por quê? Porque você tem que perder o que você tem. Né? Você tem que sair você tem que sair daquilo que você domina. Então é uma alienação. Você tem que ir para outro campo. Né? Você tem que se alhear daquilo que você era e daquilo que você tinha. Isso dá medo. As pessoas não querem, elas têm a certezinha, né? Certezinha ali, certezinha aqui. Elas não querem avançar, elas não querem mudar de ideia.
Né? Elas não, essa ideia de que não pode. Às vezes eu falo para a pessoa assim: ó, eu vou te ensinar um negócio. Ela fica brava, porque como você vai me ensinar? Não quero aprender. Né? Eu sou o contrário. Quando as pessoas falam assim: eu vou te ensinar um negócio, eu falo: pô, que legal, quero aprender. Né? Não, no Brasil ninguém pode aprender. Esse negócio da inflação já era para a gente ter aprendido. Já. Não aprende. Já era para ter. O Egisto está perguntando se tem gente que descobriu agora o sentido da palavra trabalho e salário. Somente depois da Bolsa Família. Ué, eu acho que uma boa parcela da população não tinha a mínima... É que você sabe também, quando a gente fala aqui que as pessoas não querem entender a Bolsa Família, ou não querem aprender, também a gente está lidando com pessoas que acho que nunca saíram de um meio, assim, o máximo de pobreza que elas veem são pessoas que têm trabalho, que têm, pagando aluguel, que seja, mas têm uma casa, então elas não têm ideia mesmo do que seja a pobreza, do que seja o problema da pobreza no Brasil. Você conversa com várias pessoas em São Paulo, elas, quando você fala em pobreza e miséria, elas falam, no Nordeste tem muita pobreza e miséria. Né? A pobreza e a miséria tá na frente da casa do cara. Exato. Tem 10 caras na rua caído ali, né? E ele acha que é no Nordeste, porque ele viu na televisão que o Nordeste é pobre. Porque o Nordeste não tem água, então... não tem água. Aí ele vai no Nordeste, encontra com os parentes dele lá, que moram numa casa boa, ele fala assim... Nossa, de frente pra praia. Aí ele fala assim, nossa senhora, mentira. É mentira, o Nordeste está desenvolvido também, né? É assim, o cara não quer enxergar. É por isso que tem a bolsa, a cota. A cota é para isso, é para o cara poder enxergar o outro. Não é para resolver o problema do pobre ou do negro. É para o rico ir para o banco, enxergar o outro, falar, ele existe. Né? Ele existe. Não é difícil isso, Fran. Eu conto para todo mundo isso daí, sem nenhuma vergonha. O meu filho, né? Eu estudei na escola pública, você também. Então, nós convivemos com todos os setores sociais. Quando eu tive que dar a mesma educação que eu tive para o meu filho, eu tive que pagar na escola particular. O meu filho, quando era pequenininho, ele viu um negro. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ele falou lobo. Ele achou que era um lobo mau, o negro. Ele nunca tinha visto um negro. Eu, professor. Agora você imagina um cara um pouquinho mais rico. Não vai ver um negro nunca. Mas o Brasil tem a maioria negra. Exatamente, tem a maioria negra e tem um setor branco que não vai nunca ver essa maioria, porque nunca vai pisar numa rua onde esteja essa maioria. Então tem que pegar a cota e pôr o cara lá para ele ver. Para ele poder ver. Tem que pegar a prostituta, pôr lá dentro da universidade para ele ver. Sabe? Ele vendo, ele vai falar, tem 2 olhos, tem um nariz, tem 2... Que coisa, Tem um papo interessante, acaba se apaixonando, e a pessoa entra para falar, parece assim comigo, né? Parece comigo, nossa, tão parecido comigo. É uma coisa esquisita. E a gente é assim. Tanto é que a gente protege quem? A gente protege um koala ou uma aranha? Não, koala. Porque parece com a gente. É, lógico. Meu amigo. Mas é difícil explicar pessoas isso, né? né? Que agora a aranha não está sendo muito protegida, não, hein? A aranha, não tá querendo proteger muito a aranha, não. Eu sou um apaixonado por aranha. Olha, eu vou fazer um sorteio aqui, então agora eu vou começar a fazer ao vivo aqui o sorteio e entra em contato com quem mandar, tá bom? Reginaldo Simões. Então, Reginaldo, aguarde que eu entre em contato para falar com você e mando um presente do Hora da Coruja para você, tá bom? Você vai ganhar um kit aranha. Falando nisso, eu adorei a nossa coruja, que agora tá nova de óculos. Ela tá de óculos aqui. Tadinha, teve que colocar óculos, não tá enxergando direito. Pessoal, então, nossa Hora da Coruja acabou. Já foi nossa Hora da Coruja. Já foi, semana que vem nós temos Só semana que vem nós vamos conversar sobre Nietzsche. Vamos conversar sobre Nietzsche semana que vem com o professor Mauro. Professor Mauro. Exatamente. Eu quero agradecer também ao Carlos Alberto, que está aqui assistindo a Hora da Coruja, está nos ajudando aqui a trazer pessoas cada vez mais legais. Carlos Alberto, que esteve aqui semana passada. Semana passada esteve aqui com a gente, está ajudando a gente a produzir aqui a Hora da Coruja, junto com o Andrei também. Mas o Andrei não está assistindo hoje. O Andrei está fazendo um curso hoje. O Andrei está dando um curso para psicólogos, não sei aonde. Pessoal, então eu quero agradecer muito, um beijo, até terça que vem que a gente conversa sobre Nietzsche.